Resolução de conflitos. Quinta-feira, dia 11 de dezembro. Como é que nós, como igreja, conseguimos resolver os conflitos com base nessa história de Josué? Como nós já lemos Josué 22, eu quero ler com vocês esses dois textos aqui. Vamos só relembrar como foi que eles resolveram o conflito, né? Em Josué 22, verso 30 a 34, diz assim. Nós já lemos ontem. Quando o sacerdote Finés, o chefe da congregação, e os cabeças dos grupos de milhares de Israel que estavam com ele, ouviram as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gad e de Manassés, deram-se por satisfeitos. Então lá vocês viram que depois da resposta branda que o pessoal das tribos da Transjordânia deram, as outras tribos que tinham vindo para executar o juízo, para tirar satisfação, elas ficaram satisfeitas e não houve mais contenda, houve uma reconciliação e cada um voltou para o seu lugar. Então, gente, ali nós vimos que aquele conflito foi evitado justamente pela maturidade e pelo bom senso de todos que estavam ali. Tanto das tribos do oeste do Jordão, que foram apresentar sua justificativa, como das outras tribos que entenderam e foram compreensivos com a resposta e voltaram para casa. Então, no Novo Testamento, como é que para a igreja cristã, quais são os ensinamentos que Deus dá para a igreja cristã hoje resolver os próprios conflitos entre si? Olha a oração de Jesus, João 17, verso 20, diz assim: Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então Jesus está dizendo, olha, Pai, eu quero que eles sejam um conosco. Assim como eu sou ligado a ti, nos ajuda a ser ligado, ajuda eles também a ser ligados a nós. Então o maior desejo de Jesus é que nós fôssemos um com ele. Nós pensássemos do jeito que ele pensa, nós fôssemos do jeito que ele é. Então, esse é o sonho de Deus. Ser um com a raça humana. Ser unido a nós de forma intrínseca, de forma interligada ali. E aí quando a gente vai para 1 Pedro 3, de 8 a 9, é mais detalhado. Diz assim, finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. Tenham todos o mesmo modo de pensar. Já pensou uma igreja que todo mundo pensa igual? Uma igreja que todo mundo tem o mesmo foco, tem o mesmo objetivo? Todos caminham para o mesmo lado? Então tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, tenham compaixão, sejam fraternalmente amigos. Muito triste uma igreja em que as pessoas não são amigas. Vão ali, mas nenhuma das pessoas se conversa, se conhece. Não existe estreitamento de laços. Só vem assistir o culto, mas ninguém sabe da vida do outro, dos problemas do outro. Isso é muito triste. Na igreja, todos temos que ser fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, né? Ninguém fica se achando em cima do outro. Não paguem o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isso mesmo que vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Ou seja, não retribuam o mal com o mal. Não coloquem lenha na fogueira. Não atice o mal. O nosso dever é promover o bem para quebrar a força do mal. Então, numa discussão, numa contenda, numa rixa, o dever do cristão é promover a paz. É tentar resolver aquilo ali, suavizar aquilo ali, dirimir aquilo ali o mais rápido possível, para que aquele não se alastre. Salomão dizia, uma briga é como um vazamento de água, então você tem que deter antes que se espalhe, antes que alague.
Então, esse é o dever do cristão. Resolver conflitos, resolver intrigas, não promover. Então, gente, essa história de Josué 22 fala de 6 princípios de comunicação que nos ajudam, que nós podemos aplicar para os relacionamentos, tanto na família quanto na igreja. E se a gente aplicar esses 6 princípios, nós vamos ser um povo muito mais unido e muito mais perdoador. Olha aí, primeiro princípio: quando as coisas dão errado ou parecem dar errado, a melhor coisa é buscar o diálogo, em vez de reprimir os pensamentos até que as emoções explodam. O que acontece em muitos relacionamentos, em muitas famílias, é que os problemas não são conversados. A pessoa guarda o problema para ela, se fecha no seu casulo, ninguém sabe o que está acontecendo, e isso vai fazer você explodir por dentro. Então, tem que existir a comunicação, tem que existir o diálogo. Quando você guarda o seu problema e não compartilha com ninguém, isso vai ser nocivo e vai causar mal para a igreja. Como o caso de Acã. Acã cometeu um pecado e ninguém ficou sabendo, só ele e a família. E por causa disso o povo todo perdeu uma batalha que poderia ter sido facilmente ganha. Então, devemos todos buscar o diálogo. Porque quando a gente tenta abafar aquela situação, em algum momento que não é prazo, em algum momento indevido, aquele problema vai vir à tona. Aquela situação vai ficar cada vez pior, uma bola de neve. Você deve imaginar quais são os casos que isso aqui se aplica. Mas em todos os casos, o diálogo é a melhor opção. Se aquelas tribos da Transjordânia tivessem falado para os outros por que eles iam construir o altar, se tivessem informado direitinho, teria evitado esse constrangimento, teria evitado essa vergonha. Então, o fato de terem feito na surdina e não ter contado para ninguém, aí levantou a suspeita de que aquilo ali fosse para adorar os ídolos. Então, devemos entender que o povo de Deus não deve ficar indiferente quando surgem os problemas. Devemos buscar resolvê-los pela raiz. Não deixar eles crescer e virar uma árvore, certo? Segundo princípio: mesmo que alguém esteja convencido da sua própria avaliação, não deve tirar conclusões precipitadas. Ou seja, aquelas tribos que estavam em Canaã, as 9 tribos e meia, eles acreditaram no boato e foram para tirar satisfação já com esse boato já enraizado na cabeça. Ou seja, começou a se espalhar que aquelas outras 2 tribos e meia estavam se afastando, estavam se apostatando, e o resto do povo todo acreditou e foram lá falar com base nesse preconceito, com base nessa ideia pré-estabelecida. Então, não devemos tirar conclusões precipitadas. Tem gente que tem um hábito feio de generalizar. Isso é também um problema que nós temos que evitar na nossa vivência. Por causa de uma pessoa que você não gostou, aí você já fala mal, já desgosta de todos os outros que estavam ali naquele lugar, daquela família. Então, esse também é um princípio que você tem que aplicar. Não generalizar. Tratar cada pessoa de forma individual. E não tirar conclusões precipitadas. Não criar um pré-conceito. Pré-conceito, eu estou dizendo, é um conceito que você tira antes de você experimentar, antes de você saber. Então, devemos ter isso em mente. Terceiro princípio: conversar sobre os problemas reais ou aparentes antes de agir de acordo com suas conclusões. Novamente, aí entra a questão do diálogo, aí entra a questão da comunicação. 4. Esteja disposto a fazer um sacrifício para alcançar a unidade. Tem um salmo que fala sobre quem vai dar o céu, né? Quem vai dar o trono de Deus. Acho que é o Salmo 22. Quem é que vai ser cidadão dos céus? Ele diz assim. No Salmo 22, fala justamente sobre quem vai ser o cidadão dos céus. E lá diz assim: a pessoa que é honesta, a pessoa que é transparente, que fala sempre a verdade, mesmo que com prejuízo próprio.
Ou seja, o cristão, ele é sempre verdadeiro, sempre transparente e cumpre sempre suas promessas, mesmo que isso cause um prejuízo para ele. Ou seja, ele não se importa de passar por um prejuízo, mas está do lado da verdade. Então, às vezes você precisa descer do salto, né? Descer do seu pódio que você se colocou, talvez passar por algum perrengue, algum prejuízo, alguma situação assim que para todo mundo é humilhante, mas para você não vai considerar humilhante, para evitar um constrangimento maior. Tem gente que pelo seu orgulho, né, pela sua exaltação, tem gente que... O 15, né, Salmo 15. Tem gente que, pelo seu orgulho, prefere aumentar uma briga, aumentar um rancor, do que se prestar a fazer uma coisa simples, uma coisa que para todo mundo é humilhante, mas que ajudaria a resolver aquele conflito. Então, esteja disposto a fazer um sacrifício para alcançar a unidade. Felipe, deixa seu microfone. Tá bom, fechei aqui. Então, aquelas tribos do lado ocidental do Jordão, as tribos da Transjordânia, elas estavam dispostas a abrir mão da sua parte do lote para acomodar as outras tribos, se o fato de estarem do outro lado do Jordão fosse a causa de sua suposta apostasia. Então, ou seja, eles estavam dispostos a sacrificar seus territórios se aqueles territórios fossem a causa da sua apostasia. Ou seja, se o fato de a gente estar aqui do outro lado do Jordão que está fazendo ele se afastar de Deus, então a gente deixa esses lugares aqui, a gente deixa esses territórios aqui e vamos para junto dos outros. Vamos para a terra de Canaã mesmo. Ou seja, isso é fazer sacrifícios para que a igreja continue unida. O problema é que tem muitas pessoas que não se importam que a igreja continue unida e então querem ver o circo pegar fogo. Mas o dever do cristão é fazer o máximo, se esforçar o máximo para que a igreja não se divida, para que a igreja não se separe. Certo? Quinto, quando for acusado, com ou sem razão, dê uma resposta gentil que afaste a ira. Não responda de forma agressiva. O que é que acontece hoje quando as pessoas discutem na igreja? Uma pessoa fala, a outra se exalta, a outra se exalta mais ainda, aí vamos aumentando o tom de voz, vamos aumentando a agressividade, até aquilo ali partir quase para os finalmente, né? Mas o certo é, dê uma resposta gentil já para quebrar aquele espírito de ódio. Já quebra aquilo ali logo. Então, responder uma acusação com outra acusação nunca levará à paz. Procure entender os outros antes de buscar ser entendido. Então, fale baixo. Tem uma pessoa que eu conheço que aprendeu isso aqui, uma tia minha. Ela, sempre que alguém chega falando alto, ela já fala baixo para quebrar a outra pessoa. E a outra pessoa chega toda exaltada, fora descontrolada, e você mantém a sua postura, mantém a sua ética. Aprenda uma coisa: todo cristão tem que ser altamente civilizado. Precisa ser altamente posturado, né? Essa é a expressão. Você precisa manter a sua classe. Seja um cristão com classe. Seja um cristão educado. Seja um cristão civilizado. Se você se descontrola, se você aumenta o tom, se você aumenta a sua agressividade quando você fala, você não é um cristão de verdade, você não representa Cristo de jeito nenhum. Seja civilizado. As pessoas têm que diferenciar um cristão onde quer que ele esteja, pela maneira como ele conversa, pela maneira como ele resolve o conflito. Se o ateu for mais educado do que um cristão, então a gente está falhando na nossa missão. E isso é verdade. Às vezes tem ateus, tem pessoas que não acreditam em Deus, não têm religião nenhuma, que são muito mais gente fina, são muito mais... tem muito mais jeito de falar do que as pessoas que vivem dentro da igreja. Então, o que está adiantando a gente estar aqui? O que adianta a gente buscar o Espírito Santo, pedir que venha o Espírito Santo, se a gente não desenvolve o amor, a paz, a alegria, a mansidão, a benignidade, os frutos do Espírito, nosso jeito de falar, nosso jeito de ser. Seja manso, como Moisés era, como Jesus era, certo? E por fim, alegre-se e louve a Deus quando a paz for restabelecida. Não seja como Jonas, que comemorava a desgraça e se entristecia na vitória. Quando tudo estava bem, aí ele queria morrer.
Alegre-se e louve a Deus quando a paz estiver novamente restabelecida. É bom ver que todo o povo de Israel ficou alegre e comemorou quando aquela situação foi resolvida. E na igreja do mesmo jeito. Comemore quando tudo estiver bem. Então, se aquelas tribos tivessem se apostatado, aquelas tribos do outro lado do Jordão tivessem apostatado, o povo teria aplicado as exigências da aliança, né? Teriam que remover aquelas tribos do rol das tribos de Israel. Mas olha, a unidade ela nunca deve ser preservada, a unidade nunca deve ser um argumento para ignorar a verdade e os princípios, certo? Entretanto, a disciplina da igreja, aquela disciplina lá que a igreja geralmente aplica, deve ser sempre o último caso. Depois que toda a assistência pessoal já foi dada, depois que já teve conversas com a pessoa. Por isso que é sempre assim. O ancião, ele vai lá e conversa com a pessoa. Se não resolveu, aí vamos com mais outra pessoa, com a testemunha. Uma outra pessoa para tentar resolver aquele caso. Se não resolveu, aí a gente apresenta para o pastor. E apresenta depois a igreja. Se nem com o ancião, nem com a outra testemunha, nem com o pastor, nem com a igreja aquele problema resolveu, aí tem que ser aplicada a remoção. Mas, para que não aconteça a remoção, existe a disciplina, que é um processo ali educativo para que a pessoa se endireite para poder novamente exercer seus cargos e suas funções. Então, as nossas igrejas seriam bem diferentes se esses princípios fossem aplicados. Então, vamos pedir a Deus para nós sermos um só, termos um só pensamento, pensarmos, nos colocarmos no lugar do outro e sermos resolvedores de conflitos em nosso dia a dia. Amém? Senhor Deus, muito obrigado sobre essa lição de hoje. Que nós possamos, Senhor, guardar essa lição no nosso coração, essa lição de hoje. Amém. Que possamos ser pessoas mais unidas, mais compassivas, mais perdoadoras, mais éticas, mais carismáticas e civilizadas, para que o mundo queira ver em nós ser como nós. Então fique conosco. Abençoa, Senhor, o restante da programação de hoje. Abençoa o final de semana no Eli. Abençoa o pastor, Senhor, nesse novo rumo agora para Alagoas. Que ele seja uma bênção lá, assim como ele foi uma bênção aqui. Amém. E abençoa também o próximo que vier. Que ele seja bom, Senhor, e que ele seja usado por Ti em todas as áreas. Fica conosco. Abençoa agora o estudo do livro. Em nome de Jesus. Amém.